Bem-vindos a mais um Gold Talk. Hoje o nosso tema é retificadores para mini galvanoplastia. Eu estou aqui com o Ricardo mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Bom, vamos lá, César. Hoje a gente vai apresentar para vocês o retificador galvânico de 20 amperes e o retificador de 10. Para que ele serve? Vamos lá. A gente tem um retificador de trafo aqui, tá? Ele possui um trafo de 10 amperes, regulagem fina de voltagem, a partir de 0,8. Ali é a voltagem que está modificando, tá? Aqui, esse de baixo, às vezes ele pisca um pouquinho, mas é o vídeo, tá? Porque ele é fixo. A amperagem aqui, ela aciona conforme mergulhar a peça no banho. Você mergulhou a peça no banho, positivo e negativo vai entrar em contato com a solução, né? Pelo cabeamento, e vai aparecer a amperagem. Ele retifica e a voltagem cai um pouquinho, sim, funciona o banho. Esse aqui é um botão de ligar e desligar, positivo e negativo. Esse retificador, como a gente usa ele bastante para foliação por contato também, além dos banhos, ele possui duas entradas positivas e duas entradas negativas. Só que é o seguinte, essa daqui é para o banho e para foliação por contato, tá? A de cá, essa de cá, negativa e positiva, é para remoção de cromo. Por que essa entrada é diferente? Porque essa entrada ela está invertida, então ela só serve para remoção de cromo, não serve para dar banho, tá? Então você vai usar a foliação por contato caneta para ativar ou para aplicar ouro ou aplicar prata por contato, você vai usar esse lado. Esse aqui só se a peça for cromada e for remover o cromo. A caixa é anti-chama, tá? É uma caixa que não enferruja. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, para você ter um retificador de qualidade, você não precisa ter tamanho. Você precisa usar um trafo, proteção e tudo que um retificador precisa. O que esse retificador tem também? Vamos virar aqui. Ele é pesadinho, ele possui uma ventoinha para refrigeração, como também um dissipador de calor, porque quando ele está consumindo amperagem, ele aquece. Na lateral, ele tem um fusível de proteção, ele tem uma chave que você modifica 110 e 220 na parte de trás também, então ele é bivolt com chave seletora. E o que ele tem internamente? Além de toda essa proteção que ele tem, ventoinha e tal para ele não aquecer, ele tem uma proteção interna com termopar. Quer dizer, se ele aquecer muito os componentes, ele desliga. Então se ele chegar numa temperatura muito alta, que vai prejudicar a que a gente já mediu, ele desliga automaticamente, evitando que ele queime. Então esse aqui é um retificador muito versátil, muito prático, fácil de transportar e com uma potência ideal para trabalhar até 5 litros de banho. Para não forçar a máquina, a gente calcula mais ou menos trabalhar com 5 litros de banho, que é o ideal. Agora vamos falar dessa máquina de 20 aqui. Essa é mais pesadinha. Essa máquina possui uma alça maior, lógico, ela é bem maior do que a outra. Ela tem um trafo de 20 amperes, que é de todo de cobre, pesado. Ela tem regulagem de voltagem grossa e fina. Aqui tem a regulagem grossa. E aqui tem a regulagem fina para quando a peça está no banho. Saídas. Positiva a gente colocou 2 e negativa a gente colocou 2 saídas. Por quê? Se eu quero trabalhar com esse retificador com caneta, com foliação por contato, eu posso trabalhar também aqui, sem problema nenhum. Esse aqui é a saída já direto no fio, tá? E aqui é a entrada de borne. Então eu posso trabalhar tanto com cabeamento para o banho, como também trabalhar com foliação por contato. Botão on-off, liga e desliga. Vamos dar uma virada nele aqui. Esse, ele já possui fusível, tá? Fusível de proteção, e ele possui duas ventoinhas para refrigerar, porque como ele tem um trafo de 20 amperes, ele esquenta bastante, então ele tem o trafo e o dissipador de calor. Ele tem também dentro do equipamento, que a parte de trás, esse é 220, esse aqui a gente monta ou 220 ou 110 conforme o cliente precisar.
internamente, além da placa controladora, ele tem uma proteção de termopar. Para quê? Se a máquina começar a esquentar muito, se ele começa a esquentar, fechamento de curto, alguma coisa assim, encostar um fio direto no outro, ele desliga para não queimar a máquina. Então é mais uma proteção que todos os nossos retificadores têm, para eles trabalharem continuamente. Vamos mostrar agora os trafos dessas máquinas. Esse aqui é o nosso retificador de 10, que ele vai com um transformador de 10 amperes, que é esse cara aqui. E é pesadinho, é um retificador bem parrudo, bem feitinho. Ele já vem com 220 ou 110, ele troca, tá? É todo preparado para isso. Ele é bem reforçado. Esse é o transformador que vem no nosso equipamento. Vamos pesar ele aqui. Zerou a balança, vamos ver. Esse é o transformador, trafo, transformador. Então, só o trafo desse equipamento pesa entre 2,2 kg a 2,250 kg mais ou menos. Esse é o trafo que a gente usa nessa máquina de 10. Esse aqui é nosso retificador de 20 e esse aqui é nosso trafo de 20 amperes, que também é bem reforçado, bem pesado, tá? Esse aguenta bastante, por isso que ele tem refrigeração, ele é todo enrolado de cobre. A gente trabalha, esse não tem chave seletora, a gente monta o retificador ou 110 ou 220, tá? É um trafo de excelente qualidade. Vamos pesar ele aqui para a gente ver também, ele em comparação com o de 10. Esse é o de 10 e esse é o de 20. Então vamos pesar o nosso trafo de 20 amperes. Então esse é o nosso trafo de 20, bem pesado. Só o trafo pesa 5,80 kg em média, tá? É um trafo bem reforçado, bem pesado. E esse trafo, ele que dá resistência assim, segura o calor, ele é bem enrolado de cobre e ele é de uma qualidade excepcional. Esse é o nosso retificador de 20. Na apresentação dessas duas máquinas, a gente mostrou os travos aqui e vou deixar um adendo. Não adianta você ter uma caixa enorme, grande e não ter nada dentro. Que nem tem muita gente que fala assim, o tamanho do retificador é maior e tal. Não adianta colocar um monte de nada dentro, né, César? Deixar vazio e falar e comparar tamanho de caixa, porque tamanho de caixa não dá diferença de potência, ok? É isso mesmo, tem que ter preparação certa para poder trabalhar com os banhos da maneira correta. Inclusive, faltou comentar, esse cara aqui de 20 amperes, ele vai trabalhar de 15 a 20 litros de banho, dependendo do banho que vocês forem usar. Aqui até 5, aqui de 15 a 20, beleza? Uma coisa que eu queria comentar também, né? O pessoal pergunta, o retificador de 10 e o retificador de 20 amperes. Qual que é a diferença, né? Que amperagem, né? Ele regula a voltagem e a amperagem modifica no banho conforme você precisa, conforme o tamanho da peça e assim por diante, né? Você comprou um retificador de 20 amperes. Isso não quer dizer que você vai trabalhar com ele a 20 amperes o tempo todo, ou que ele vai chegar a 20 amperes. E por quê? Eu vou fazer uma analogia mais ou menos, César. Você comprou um carro zero, nunca foi usado. Aí ele está marcando lá no velocímetro dele de 0 a 220 km por hora. Aí você vai com o carro na pista e acelera o carro. Ele vai chegar a 160, vai até passar dos limites de velocidade, mas eu estou dando um exemplo, né? Ele vai chegar a 120, 130, 140, 160, vai estar numa marcha alta e já vai estar trabalhando ali no limite. Se eu for andar, ele não vai chegar, mas se ele for chegar no 220 o tempo todo, o motor não vai durar muito tempo, entendeu? Então a mesma coisa é uma máquina com trafo, tanto faz trafo de 10 ou trafo de 20, ele não vai trabalhar o tempo todo com a corrente máxima, porque se ele trabalha isso aí, qualquer pessoa que entende um pouquinho de eletrônica vai saber que eles são resistentes, mas que eles não têm que trabalhar no limite o tempo todo. Toda máquina que trabalha no limite o tempo todo, ela vai estourar uma hora. A nossa tem proteção, porque se ela passar do limite, ela desarma. A gente tem um protetor de temperatura que já foi comentado, então ela desarma, ela é própria para galvanoplastia. Se você tem um outro tipo de equipamento que não tenha proteção, que não tenha nada, e você for trabalhar alto, vai dar pau, não tem jeito, não tem como não proteger.
primeiro lugar, é importante a gente lembrar que mais amperagem não quer dizer mais qualidade, né? Cada equipamento, né, é montado para um tamanho de banho, como a gente falou aqui, né, dos limites desses dois. Então, se você vai trabalhar muito tempo com um banho de 2 litros, 1 litro, 5 litros, você consegue trabalhar com essa máquina. Ah, mas eu quero comprar com a outra porque eu pretendo aumentar depois. Ótimo, não tem problema. Agora, não, eu vou trabalhar com 1 litro, eu só faço conserto, por exemplo, meu negócio não é produção. Esse equipamento atende. Esse não é melhor do que esse aqui, são finalidades diferentes. César, eu preciso de um retificador que vá trabalhar a 20 amperes o tempo todo, porque meu banho é grande, as peças são muitas peças por vez, o consumo ele é alto. Então não é essa máquina mais indicada, você precisaria de uma máquina com mais amperagem. Ao mesmo tempo que, se trabalha com 10 o tempo todo, poderia ser essa daqui, poderia ser uma máquina um pouco maior também. Então, você nunca vai trabalhar com um limite de amperagem do retificador, né? Você vai trabalhar sempre com uma folga, né? Até o pessoal de eletrônica, elétrica, quando vai trabalhar com qualquer outra coisa aí, de componente, etc., eles sempre pedem para deixar uma folga na amperagem para não forçar o aparelho. A analogia lá que o Ricardo fez com a velocidade do motor do carro é a mesma coisa. Chegando perto do fim aqui, pessoal, é importante comentar para vocês que esse é um aparelho que nós chegamos nesse padrão, vem sendo atualizado já há muito tempo e melhorado cada vez mais. E se a gente tiver alguma coisa no futuro que possa melhorar mais ainda, né? Porque hoje em dia padrão excelente, difícil achar um aparelho igual no mercado. A gente vai melhorar também, então é uma constante melhora, estudo, a gente está sempre tentando atualizar as coisas. E além disso, nós também pensamos em facilitar o uso desses aparelhos, já que a grande maioria do nosso público nunca trabalhou com banho, né? Então é importante você ter um produto de qualidade, eficaz e fácil de usar. Vamos encerrando aqui, tá? Agradeço mais uma vez a todos que assistiram a nossa apresentação e até a próxima. Isso aí, pessoal. Aguardo vocês no próximo. Mandem lá dicas aí de temas que vocês querem pra gente poder fazer aqui também, tá bom? Qualquer dúvida, fala com a gente lá. Valeu!